amém? Amém. Amém. Deus seja louvado por Ele estar permitindo, nesta noite, de estarmos reunidos, glorificando e exaltando o nome dEle, o nosso autor e consumador da nossa fé. Nesse momento eu vou fazer uma oração, pedindo a Deus para que Ele tome primazia de todo o trabalho que será feito e que, mais uma vez, o Espírito Santo dEle tenha total liberdade em operar nas nossas vidas, fazendo conforme a vontade dEle. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, te bendizemos e te louvamos, pois a tua graça, Senhor, ela nos basta. Te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que esteja ser conosco neste momento, Senhor, repreendendo, Senhor, toda intenção maligna, ó Deus, toda intenção contrária, todo o mal, Senhor, caia por terra agora, Senhor. Peço nesta noite, ó Deus, que os teus servos, assim também como eu, Senhor, venhamos ser mais uma vez agraciados, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que venha falar aos nossos corações, venha purificar as nossas mentes, santificar os nossos lábios, Senhor, ungir as nossas mãos, ó Pai, para que venhamos a cada dia caminhar no teu caminho, Senhor, na tua luz, para que não venhamos tropeçar em pedra, Deus. Te peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ser mais uma vez conosco, com teu povo, Senhor, nesta noite. É que te peço no nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou pedir para o irmão Fábio fazer uma leitura no livro de João, capítulo 18, a partir do versículo 21 ao 27. João. Você, Fábio? Ok, 18, do 21 ao 27. Isso. Leiamos. Acharam aí? Amém. Amém. Achou, vai? Achou, né? 21. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram, os que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu tenho dito. E, tendo isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde-se ao sumo sacerdote? Responderam Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? Anás mandou-me mantietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquietai-vos. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortará a orelha, disse: não te vi. E eu não luto com ele. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminaram, e puderam comer a Páscoa. Então, acabamos de ler, de ouvir uma profecia, porque Jesus, ele profetizou por ser onisciente o que estava no coração de Pedro. Ele disse que, lá no livro de Mateus, capítulo 26, ele vai falar que era necessário que o Filho do Homem fosse crucificado, fosse morto, e ao terceiro dia ressuscitasse. E assim aconteceu, para a honra e glória do Senhor. E Pedro, ao ouvir isso, ele lançou-lhe sobre Jesus, dizendo que não permitiria, não deixaria que ninguém lhe fizesse algum mal. E Jesus falou para ele: esta noite ainda me negarás, até que o galo cante, me negarás 3 vezes. E trazendo para os dias de hoje, pela situação em que o mundo passa, diante dessa pandemia, diante de grandes perseguições e discussões pelo fato de religiosidade, muitos estão renunciando à fé por satisfazerem os seus desejos, os seus interesses, os seus objetivos, esquecendo, na verdade, que o que Jesus nos ensinou e nos ensina até os dias de hoje, porque a sua palavra ela se renova a cada dia.
Então, devemos, na verdade, estarmos focados em que a palavra dele, ela venha não só ser pregada, mas venha ser vivida por cada um de nós. Que o nosso testemunho, quando passamos a sermos cristãos, até calado você testemunha. Porque o seu comportamento, as suas atitudes, os seus olhares, o seu andar, ele muda, e até mesmo o seu semblante. Devemos carregar sempre o semblante de Cristo em nossos rostos. Porque é interessante quando as pessoas nos interrogam, nos perguntam, né? Você é cristão? E pelo fato de você nunca ter tido um contato com essa pessoa, você até se surpreende. Alguém te falou? Não, eu vejo na sua face de que você carrega o semblante de Cristo. O seu comportamento, as suas atitudes não correspondem com as outras pessoas do mundo. Não que sejamos melhores, mas porque estamos buscando sempre fazer a vontade de Deus. E sabemos também o quanto isso é difícil, porque há uma luta diária entre espírito e carne. Então, por isso, que sempre prevaleça a vontade de Deus. Vou pedir ao irmão Wagner aí para ministrar um louvor. Amém, glória a Deus, né? Amém, Jesus. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse louvor é um louvor que Deus colocou no meu coração. É um louvor que fala da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Que possamos meditar na letra que será cantada, amém? Amém. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus, mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus, mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o único
pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus, mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Não, o Deus mais forte meu e que o seu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Amém? Amém, Jesus. Sendo a oportunidade aí, a convidada da noite, Fábio. Amém. Glória a Deus. A irmã Crispina está com a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, assim como foi cantado, né? Jesus é o Rei da Glória e a Ele nós entregamos todo o louvor e toda a exaltação. Louvado seja Deus. Eu não entender o que eu fiz para merecer o Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis, o Senhor. No jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi.
ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Amém. A glória e a honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Assim, passa a palavra para o mensageiro da noite, Fábio. Amém. Glória a Deus. Que a graça Amém, e a paz Jesus. do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos os irmãos nesta noite. Amém. Amém. Fazer igual o pastor Jorge, né? Dar aquele tempinho para os irmãos dizerem amém. Sabemos que tem alguém do outro lado, né? Como pelo fato Amém. de geralmente não abrimos as nossas câmeras. E aí queremos ter a convicção de que estamos falando para alguém. Mas graças a Deus que eu estou vendo aqui 3 rostos. E a palavra de Deus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí está o Senhor presente no meio destes. Glória a Deus. Irmãos, Amém. esta noite me foi incumbida a responsabilidade de falarmos um pouco a respeito do capítulo 18 e 19 do Evangelho de João. E eu escolhi como tema, diante da leitura da palavra, da meditação, que teve algo que me chamou a atenção aqui nesses 2 capítulos, e eu escolhi como tema para esta noite, Jesus fazendo se cumprir as Escrituras na sua vida. Nós temos isso como referência, temos que buscar isso como referência para as nossas vidas. Visto que são 2 capítulos, não é um texto único, e dentro desses 2 capítulos nós temos alguns pontos. Eu separei, por exemplo, aqui, dos 11 pontos que tem, eu separei 10, e nós vamos buscar ser breves dentro de cada ponto. Estaremos lendo apenas alguns versículos para focarmos no ponto específico do texto. Eu gostaria de começar lendo no capítulo 18, e eu vou ler apenas o versículo 9, nessa primeira parte do capítulo 18, que fala a respeito de Jesus no Getsemane. Diz assim o versículo 9: para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Amém? Vamos ter uma breve palavra de oração. Deus bendito, soberano Pai que está nos céus, glorificado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre, ó Pai. Neste momento, ó Deus, eu te peço, ó Pai, com o auxílio do teu Santo Espírito, ó Deus, que tu venha me usar, ó Pai, para que seja proferido, ó Deus, por meio dos meus lábios, aquilo que é da tua vontade, e que todos nós, a começar de mim, ó Pai, possamos ser edificados com a tua palavra, Senhor. Prepara, Senhor Deus, de nossos corações para recebê-la, e, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo nós possamos, ó Deus, usufruir do melhor na tua palavra nesta noite, ó Pai. Para a honra, glória e louvor do teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te oro agradecido hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Está limpinha a voz? Tá, estamos sim. Ok, então, obrigado. Irmãos, eu vou começar tratando aqui dessa primeira parte que nós lemos aqui. Aqui,
nessa parte do texto, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, vai falar a respeito de Jesus no Getsêmani. O Getsêmani era um jardim, né, no qual Jesus, não só essa vez que é citada aqui, mas por muitas vezes Jesus esteve juntamente com os seus discípulos no jardim do Getsêmani, visto que a própria palavra aqui declara isso. Observem no versículo 2, que diz o seguinte assim, ó, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Nem sempre a palavra vai citar de que Jesus esteve no jardim, mas nós aqui vemos com clareza a palavra declarando de que ali era um lugar conhecido, um lugar que Jesus já havia ido muitas vezes com os seus discípulos. E como eu disse aqui nesta noite, que vamos falar um pouco de Jesus fazendo se cumprir as Escrituras por meio da sua vida, e trazendo exemplo para nós, já que a palavra de Deus diz que em tudo ele nos deu exemplo, Jesus poderia ter se retirado para qualquer outro canto. E muitas vezes Jesus esteve no meio desses que o perseguiam, e quando tentavam prendê-lo, o que acontecia? Ele se retirava. E ninguém conseguia segurá-lo, ele simplesmente se retirava. Por quê? Porque ainda não havia chegado o momento da sua morte. Então, nada poderia frustrar os planos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Como existe aí muitas músicas que nós entoamos, que nós cantamos, nada pode frustrar. Então, ninguém poderia impedir a obra de Jesus de ser completa. Então, Jesus poderia ter ido para qualquer outro campo, mas ele escolheu ir, naquele instante, para o jardim do Getsêmani, lugar que já era bastante conhecido dos seus discípulos. Não esqueçamos que quando Jesus, na última ceia, que ele estava, quando ele percebe, né, que ele vai falar a respeito de que aquele que mete a mão no prato comigo, esse que me trairá, ele falando a respeito de Judas, e os discípulos ali se questionam, e ele diz para Judas ir logo fazer o que ele tinha que fazer. O próprio Judas não sabia, mas Jesus sabia, né, o que se cumpriria na vida de Judas, porque a palavra de Deus já profetizava a respeito do traidor, não exatamente da pessoa de Judas, mas do traidor. Poderia ser qualquer um outro, mas haveria esse traidor. Então, nós podemos observar aqui que Jesus foi estrategista na escolha do local, porque haveria que acontecer essa situação. Então, ele mesmo buscou de todas as formas, nós vamos ver no decorrer aqui da mensagem, que ele buscou de todas as formas fazer com que isso acontecesse. Porque quando tentaram fazer isso, ele fugiu. Mas agora ele busca de toda maneira fazer com que a profecia se cumpra. Embora saibamos que ele sabia que o que ele reservava não era algo bom a olhos humanos, né? Seria sofrimento, seria dor, seria decepção, mas ele buscou de todas as maneiras fazer com que isso acontecesse na sua vida. E aí nós vemos aqui também ainda, nesse mesmo texto, ainda até o versículo 11, né, que quando ele chega, acontece ali uma situação de que chegam procurando ele. E a primeira coisa que nós podemos observar que ele faz com que a situação aconteça é que Jesus diz assim, ó, a partir do versículo 4, diz assim, ó, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, observe, ele sabia de todas as coisas porque ele é onisciente. Então, ele sabia que o que haveria de acontecer eram coisas ruins, mas, assim, ainda assim, ele busca fazer que essas coisas aconteçam. Adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Ou seja, Jesus não esperou questioná-lo. Jesus não esperou perguntarem quem é Jesus. Ele mesmo se antecipou e perguntou a quem buscais, porque eles já sabiam que buscavam a ele. E responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno.
Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim que buscais, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Observe que ele buscou de todas as maneiras, naquele instante, se entregar. Só que ele estava ali buscando fazer com que duas profecias se cumprissem. De que ele morreria em prol de salvar toda a humanidade, e tinha uma outra coisa, que é justamente o versículo-chave que nós lemos no início, o versículo 9. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Aí, não faz parte do texto que me foi passado, mas voltando um pouquinho no capítulo 17, no versículo 12, nós vamos ler só esse versículo, que diz o seguinte, ó: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, observe os detalhes aí. Primeiro, no versículo 9, fala para se cumprir a palavra, e lá também ele vai dizer para se cumprir as Escrituras. Aqui ele diz aqui, nenhum se perder. Ele fala, olha, eu estou aqui. Jesus se antecipa para que não façam nenhum mal àqueles que o Pai entregou em suas mãos. E ele diz que desses apenas um se perderia, que era o filho da perdição, que se trata da pessoa de Judas. Para quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Interessante, eu não sei quem dos irmãos já teve a oportunidade de ouvir, recebeu no seu WhatsApp. Uma vez, eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem de não lembro bem se era um cantor, no momento de que ele estava ali ministrando durante o intervalo, ou se era realmente de alguém que só usava a palavra, que falava a respeito de que se ele estivesse lá, na época em que Judas, pecou, que Judas errou, que Judas se enforcou, ele disse, teria conversado com Judas e teria falado com Judas para Judas se arrepender. Irmãos, eu falo com 100% de convicção, se esse cidadão parasse na minha frente, eu ia dizer para ele, meu querido, você está completamente errado. Nós não podemos contrapor as Escrituras. A palavra está aqui dizendo, o próprio Jesus está dizendo que isso haveria de acontecer. Ninguém naquele momento iria conseguir fazer com que Judas se arrependesse. Judas teve remorso e Judas tirou a própria vida, porque é cumprimento das Escrituras. Então Jesus disse que isso haveria de acontecer. Não havia como negar isso. Não havia como fazer com que isso não acontecesse. Nós vemos que eu já citei aqui, lá na última ceia, ele vai e diz para Judas, vai e fazes o que tem de fazer. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, quando alguém abre a boca e diz que faria com que as coisas acontecessem diferentes, nós não podemos esquecer o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse que não permitiria que Jesus morresse. E Jesus chamou Pedro de Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Então, por mais que pareça que as coisas sejam ruins, nós precisamos aceitá-la. A palavra de Deus, mais lá na frente, no livro de Romanos, vai dizer quem compreendeu a mente do nosso Senhor. Nós não compreendemos o trabalho de Deus. Precisamos simplesmente aceitar o trabalhar de Deus. Imagine se nós tivéssemos que compreender quem de nós estaremos nesta noite aqui cultuando. Quem de nós é merecedor? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos agraciou com a sua bênção, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Então, para que eu queira parar para compreender isso aí? Eu não quero compreender, eu quero simplesmente abraçar a bênção que Deus me deu e fazer um bom uso desta bênção que nos foi proporcionada, desta graça que nos foi proporcionada. E observe que aqui, mais uma vez, Pedro, por ímpeto, por impulso, o versículo 10 diz assim, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome desse servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Quando ele fala aqui, beber o cálice que o Pai
me deu, é aquele mesmo cálice que lá na frente, né, ele vai dizer, Deus meu, não, essa parte não, misericórdia. Ele pergunta ao Senhor se não haveria, né, como passar dele este cálice, né, passar dele aquele momento de dor, se não haveria algum outro meio, mas ele diz, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, ele está mostrando aí que não importa o que aconteça nas nossas vidas, nós precisamos fazer com que a palavra de Deus se cumpra, principalmente na vida daqueles que se dizem servos do Senhor. Como servos, nós não podemos nos isentar da ordenança. E a ordenança, ela é dura. Embora pareça que a vida cristã seja uma beleza, quando nós decidimos viver uma vida cristã da maneira que realmente o Senhor cobra de nós, nós vamos perceber que não é tão fácil. É nós abdicarmos de muitas coisas, não é de algumas coisas não, de muitas coisas para que a palavra se cumpra. A palavra de Deus diz que Jesus abdicou da sua glória. Ele desceu dos céus, abriu mão da sua glória, se fez homem e morreu por morte e morte de cruz. A morte de cruz era a morte de vergonha. Então ele abriu mão de tudo, de toda a sua glória para sofrer isso em nosso lugar. E o que é que ele está cobrando de nós? Ele está cobrando de nós que nós façamos com que a sua palavra, que as escrituras sagradas se cumpram em nossas vidas. Vamos adiantar, senão não vai dar tempo de passar todos esses pontos aqui. Aí, a partir do versículo 15, vai falar a respeito de Pedro negando a Jesus. Aí vai dizer o seguinte, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Isso é depois que Jesus é caminhado até a presença de Anás, que era o sogro, né, do sumo sacerdote Caifás. Seguiam Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Esse outro que estava com Pedro, que era conhecido, e entrou. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta, saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele, não sou. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Observe o detalhe aí, vamos esquecer tudo isso aqui. É simplesmente o versículo 17, quando Pedro é questionado pela criada responsável pela porta. Não és tu também um dos discípulos deste homem? E responde ele, não sou. Não sou. Eu não vou me prender esse pedaço não, que eu vou deixar para falar dessa parte um pouco mais à frente, quando nós estaremos lendo ainda outro trecho do texto nesta noite. E aí vamos a alguns detalhes aqui, a partir do versículo 19, quando Anás interroga a Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabes eles o que eu disse. Observe que Jesus, ele busca ali ser bem franco e claro com aqueles que estão ali o questionando, no caso mais específico, né, o sacerdote Anás, porque Jesus disse, eu estava aí o tempo inteiro no meio de vocês, falando abertamente, falando a todos, eu não fiz nada em oculto. Pergunta para eles, pergunta para aqueles que ouviram o que é que eu falava. Estão perguntando a mim por quê? Se eu nunca fiz nada escondido. Nós vivemos hoje dias onde nós vemos lideranças eclesiásticas, infelizmente, fazendo tramóias, fazendo coisas em ocultos. Aberto faz de uma maneira, depois se reúne e faz outras coisas em oculto. E Jesus, ele buscou dar exemplo, fazendo tudo abertamente. Ele fez isso o tempo inteiro, abertamente. Então, todos estavam ali, acessíveis às suas palavras. É como que eu estivesse aqui nesse momento falando com os irmãos, né?
e depois alguém quisesse saber o que foi que eu falei, me perguntassem, o que foi que eu falei, e eu fosse camuflar alguma coisa, simplesmente eu diria assim, olha, vai lá no YouTube, que tem uma mensagem lá no YouTube falando a respeito de tudo que foi falado, busca lá, tá lá, então tudo que foi falado vai estar lá presente, a menos que Fábio faça edição, né, Fábio? Pode não, em nome de Jesus, a palavra tem que ser clara. Então, o que acontece? Nós, né, precisamos ser bem nítidos, nós precisamos ser claros, nós precisamos ser transparentes, porque, como a palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer bem as Escrituras, para que saibamos responder a cada um como convém, Jesus Cristo sabia bem a respeito do que ele tinha falado, e então ele respondeu como convém. Mas é que está a questão, responder como convém nem sempre agrada. Aí observe o que é que acontece depois. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Observe que aqui tem duas situações. Uma é o preço de se falar a verdade, e tem um dito que costuma dizer assim, a verdade às vezes dói. Imagine se fosse dito, e como vai ser dito naquele grande dia, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. É uma grande verdade, e é uma verdade que dói. Mas essa verdade de Jesus aqui era uma verdade simples, mas que doía. Então, só que esse guarda aqui, ele se sentiu ferido pelo fato de Jesus, às vistas dele, estar desrespeitando o sumo sacerdote. Então, não poderia acontecer isso. Aí, observe que estamos tratando aqui de homem para homem. Quando eu digo de homem para homem, é do guarda para o sumo sacerdote. Mas sabemos que a palavra de Deus diz que o sumo sacerdote de hoje é Jesus. Aí eu pergunto, qual é o respeito que estamos tendo pela pessoa de Jesus? Por todos os seus ensinamentos. O quanto é que nós temos defendido o nome de Jesus? Porque aqui nós vemos esse guarda defendendo a pessoa do sumo sacerdote. E o nosso sumo sacerdote não é humano. O nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus, hoje assentado à destra de Deus, o Pai. E o quanto é que nós estamos dispostos a entrar numa briga para defendermos o nome de Jesus? Não a pessoa de Jesus, que Jesus não precisa da nossa defesa, mas defendemos o nome de Jesus. Defendemos a autoridade que se tem no nome de Jesus. O quanto é que eu carrego de Jesus dentro de mim? Porque de repente eu posso estar com uma canção dizendo que Jesus é o meu Senhor e diante de uma situação eu negar tudo isso. O quanto é que nós, estamos dispostos a pagar este preço pelo nome de Jesus? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Isso às vezes acontece com muitas pessoas, né? Sabemos que às vezes, e principalmente quando estamos numa posição de liderança, numa posição de que temos que cuidar de pessoas, muitas vezes, justamente pelo fato de você ter que cuidar, às vezes você tem que dirigir até a pessoa para dizer algumas verdades à pessoa, lógico que, segundo a palavra, com amor, com zelo, buscando não ferir, e ainda assim algumas pessoas não recebem bem a palavra, da mesma maneira que Jesus também não recebeu bem a palavra, porque quando estamos no erro, geralmente não queremos ser corrigidos. É necessário que haja uma ação do Espírito Santo de Deus, na vida dessa pessoa que está ouvindo e também na vida da pessoa que está levando ali o conselho naquele momento, para que realmente se chegue num resultado positivo. E aqui, infelizmente, Jesus levou algo de bom e ele foi ferido porque simplesmente imaginaram ali que ele estava desrespeitando o sumo sacerdote. Agora vamos lá para o versículo 25, a partir do 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Essa é a segunda vez que Pedro está negando. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha,
perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Observe, a palavra de Deus diz que ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula à minha palavra. Mas imaginemos nós que talvez coubesse mais um versículo aqui, né? E poderia estar escrito assim: e isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Por quê? Aí nós vamos para o início, não vamos abrir, só vou citar aqui. No início do Evangelho de João, esse Evangelho que nós estamos estudando ele nesta noite, vai falar bem no início, de que Jesus é o Verbo, e o Verbo é a palavra. Toda a palavra que nós lemos, a palavra que está escrita, é vinda de Jesus. Então, observe aqui que nesse exato momento cumpre-se mais uma vez a palavra. Nesse exato momento cumpre-se mais uma vez a Escritura, porque antes disso aqui, nós vamos encontrar a situação onde Jesus cobra, né, de Pedro, porque Pedro diz que, se necessário fosse, que morreria pelo Senhor, e Pedro não mentia. Naquele exato momento, Pedro não mentia, mas pela carne nós não fazemos a obra de Deus. Para fazermos a obra de Deus é necessário que o Espírito Santo esteja atuando em nossas vidas, porque nossa carne, ela não tem força para fazer a obra espiritual, e nem tem direção para esta obra. É o Espírito Santo que nos capacita. E Pedro disse que morreria pelo Senhor, mas o Senhor disse: olha, ainda esta noite, antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. E Pedro vai dizer que não. Pedro, naquele momento, mais uma vez, está tentando contrariar a vontade de Deus, tentando contrariar a palavra do Senhor. Então, Jesus disse que Pedro faria aquilo, e Pedro disse que não. E naquele momento, né, o galo canta. E aí nós vamos observar que aqui nessa parte não fala, algumas coisas aqui no Evangelho de João não fala, como, por exemplo, quando Pedro corta a orelha do servo, em outras passagens ele diz que Jesus pega essa orelha e a põe de volta no lugar, demonstrando ali o seu poder, que naquele momento ele não queria guerra. Aqui nessa passagem também não fala, mas diz a palavra de Deus que quando o galo canta, que Pedro lembra-se das palavras de Jesus e chora amargamente. É bom citar essas coisas aqui para nós sabermos, né, em detalhes, todas as coisas aí que aconteceram. Então, mais uma vez aqui, nós vemos a palavra se cumprindo. Jesus, ele veio fazer com que a palavra de Deus se cumprisse na sua vida, né? O tempo inteiro nós vamos estudar e vamos ver Jesus buscando fazer se cumprir a palavra. Aí vamos dar continuidade. Aqui, cadê? Jesus perante Pilatos, a partir do versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Eu vou parar aqui rapidamente. Primeiro eu gostaria de falar aqui que é pretório, tem aqui, na minha Bíblia está assim, não sei na dos irmãos como está, mas pretório era como se fosse o sinédrio, um lugar de julgamento, onde se fazia julgamento. Então, ali, para os judeus, não era um lugar para eles entrarem, porque era um tribunal romano. Então, se eles entrassem ali, eles se contaminariam. Mas aí vem a grande questão, porque eu quis parar apenas aqui neste versículo. O que é exatamente que contamina o homem? A palavra de Deus diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Isso é o que contamina o homem. Eu posso ouvir de tudo. Por exemplo, estamos num período junino. Certamente ouviremos muitas músicas juninas. Nós não temos louvores juninos. Nossa igreja não faz arraiá de Jesus, né? Não faz arraiá de Jesus. Então, o que acontece? Mas nós ouviremos muito essas músicas durante esse período. Ouviremos muito. Vai entrar.
Mas a palavra de Deus também diz assim, ó, examinai tudo e retém o que é bom. Então a palavra vai entrar, você é que permitirá ou não a palavra não, essas músicas irão entrar, e você, nós, que permitiremos ou não isso descer até o nosso coração. Se essas músicas descerem ao nosso coração, nós estaremos cantando ela. Vamos andar por aí, daqui a pouco estaremos aí balbuciando essas músicas, e precisamos vigiar em relação a isso aí. Então eles estavam preocupados de que iriam se contaminar se entrassem ali. Mas observe o que é que eles estavam fazendo na cegueira espiritual. Estavam se contaminando, entregando o Filho de Deus, ou fosse qualquer outra pessoa naquele momento, né, para os romanos julgarem e matarem, porque esse era o propósito deles, que matassem a Jesus simplesmente pelo fato de Jesus fazer o bem, e a desculpa que eles tinham era de que Jesus estava declarando ser Filho de Deus. E aí todos nós hoje temos a liberdade de dizermos que somos filhos de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina de que nós somos filhos de Deus por adoção, que Jesus é filho legítimo e nós somos filhos por adoção. Então todos nós somos, e eles estavam aí, né, dizendo que não iriam entrar porque queriam comer a Páscoa e não iriam se contaminar. Não esqueçamos de que a Páscoa não se deu aqui, né? Muitas pessoas pensam que a Páscoa aconteceu aqui com a morte de Jesus. Não, a Páscoa aconteceu ainda lá no Egito, lá na época que o povo estava cativo no Egito, quando aconteceu a Páscoa, a primeira Páscoa. Então, e observem aqui que eles estavam se contaminando e não sabiam. Muitas vezes estamos fazendo coisas erradas, imaginando que é certa. Aí nós temos exemplo de Paulo, que disse que era zeloso naquilo que ele fazia como fariseu. Não era pecado. Paulo conhecia as Escrituras, ele cria naquilo, por isso ele era zeloso daquilo. Discernimento errado, mais à frente ele vai ter encontro com Jesus e vai reconhecer isto aí. Nós temos situações desse tipo, de pessoas que estão fazendo o errado, achando que está fazendo o certo, mas precisamos buscar aí direção para realmente estarmos fazendo aquilo que é certo, com consciência tranquila diante de Deus. E observe que nessa parte aqui, né, quando ele é levado até Pilatos e é interrogado por Pilatos, começa a interrogação mais firme, aí a partir do versículo 33, de que Pilatos, ele buscou de todas as formas profundamente saber quem era Jesus, fazer com que Jesus falasse, declarasse alguma coisa onde ele pudesse achar culpa em Jesus. E Jesus ficava ali meio que desafiando, confrontando Pilatos, deixando Pilatos meio atordoado, e conseguiu fazer isto. Conseguiu. Eu não vou ler todo o texto, senão nós vamos perder aqui muito tempo. Observe que o verso 33 diz assim, ó: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os teus principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Qual foi o teu erro? Qual foi o teu erro? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando ele fala os meus ministros, né, são aqueles que estão à sua disposição, ele está falando aqui a respeito dos anjos dos céus, que a palavra de Deus vai falar. Nós não esqueçamos que Jesus, lá no início, quando ele é tentado por Satanás, Satanás vai usar as Escrituras e vai dizer: olha, pula daqui, está escrito, darás ordens aos anjos ao teu respeito. Ou seja, Jesus tinha autoridade para isso. Eram os seus ministros que estavam ali à sua disposição para fazer esta obra. Então, da mesma maneira que hoje nós somos ministros do Senhor, que a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor quiseram fazer a obra que nós fazemos, mas aprove a Deus confiar a nós fazermos esta obra. Então, nós, né, somos ministros do Senhor. Então,
Jesus ele vai continuar declarando ali quem ele é. Mas ele não diz assim, ó, eu sou o rei dos judeus. Por que ele não fala isso? Por que ele não declara isso? Jesus, em momento algum, se exaltou. A palavra de Deus, ele mesmo vai dizer, ó, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não podemos esquecer que Jesus ele tinha que morrer como homem e não como Deus, porque ele veio nos substituir. Então, era necessário que ele morresse como homem, e como homem ele tinha que dar exemplo de homem. Como homem ele sofreu, como homem ele sentiu dor, como homem ele sentiu sede, como homem ele sentiu fome, como homem ele teve que fugir, como homem ele foi pregado numa cruz. Por que tudo isso? Porque era necessário que um homem morresse, e um homem justo. Então só ele teve a capacidade de fazer isso. Então ele não poderia declarar assim, eu sou o rei dos judeus. Então ele simplesmente está dizendo, olha, é você que está dizendo. É você quem está dizendo. Observe, 37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Foi o que ele veio fazer, dar testemunho da verdade. Que ele disse, eu para isso nasci, para dar testemunho da verdade. É o que ele diz. Então, você está dizendo que eu sou rei, embora ele soubesse que ele era rei. Quando ele vai dizer que ele, não podia se colocar no lugar de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai dizer assim, ó, que ele e o Pai, ambos são um. Ele e o Pai, ambos são um. Logo ele está dizendo que ele também é Deus, mas ele não podia como homem dizer assim, eu sou Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que em tudo ele nos deu exemplo. Então, como exemplo, ele precisava ser simples, ele precisava ser humilde. Lá quando ele vai ressuscitar a Lázaro, ele faz uma oração pública diante de todos e vai dizer assim, ó Pai, para que saibais que eu e tu somos um. O tempo inteiro ele vai usar a própria autoridade. Jesus, lá no início, nós já estudamos a respeito disso aqui, Jesus ele vai ser batizado e diz que a palavra de Deus que todos veem o Espírito Santo descer sobre ele na forma de uma pomba, que todos ouvem ali a voz de Deus falando, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, algumas versões em quem eu me comprazo. Por que tudo isso? Para que as pessoas pudessem ali ver nitidamente de que tratava-se ali do Filho de Deus, não de uma pessoa qualquer. Mas o que acontece? Ele, hora nenhuma, ele se autodeclara, Ele simplesmente faz aquilo que o Pai lhe ordena fazer. 20 horas, vamos lá. Então, depois disso que Jesus disse assim, todo aquele que é da verdade, que a verdade é ele, que ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Ele pergunta o que é a verdade, mas Jesus não responde. Pilatos teria que correr atrás, de descobrir o que é a verdade. Ficar com essa pergunta na cabeça sem resposta. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Esse aqui é outro ponto que eu gostaria de destacar. Nós fomos chamados para vivermos em santidade. Nós fomos chamados para vivermos em justiça. E aí, então, o que acontece? Será que nós, se formos avaliados, se formos pesados, seremos achados em falta ou não? Se tem algum irmão aí, qualquer um que está presente nesse momento, que se julga uma pessoa sem falha, se julga uma pessoa que hoje, nesse exato dia 19 de junho de 2021, que da hora que acordou até esse presente momento, que não pecou, abra o seu microfone e diga amém. Não vou dar nem a oportunidade de falar, porque eu sei que ninguém vai ter ousadia de fazer isso. E vamos perder tempo também, porque se alguém tivesse ousadia para fazer isso, amém. A gente ia parar o estudo agora e iríamos orar, interceder por esse irmão, porque nós pecamos o tempo inteiro. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para vivermos para o Senhor. E boa parte do nosso tempo nós vivemos para nós mesmos.
boa parte do nosso tempo, nós não vivemos para o Senhor. Jesus, ele viveu para o Senhor. Ele ensinou os seus discípulos a viver para o Senhor. Nos dias de hoje, pouco nós ouvimos falar, fulano morreu ali porque era cristão. Fulano morreu porque estava fazendo a obra. E nos tempos, né, os primórdios do tempo, nós víamos acontecer isso com os discípulos do Senhor. Morrer porque estava fazendo a obra do Senhor. E observem, né, que Pilatos, voltando aqui para os judeus, ele diz: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, Barrabás era ladrão, Barrabás era um malfeitor. Então, eles estavam ali dispostos a soltar um criminoso e a prender Jesus. Ninguém iria fazer com que, ou ninguém poderia fazer com que isso deixasse de acontecer. Por que ninguém poderia deixar com que isso acontecesse? Porque era simplesmente profecia que haveria de se cumprir. O próprio Pilatos vai cobrar de Jesus: fala alguma coisa em tua defesa. Por que você se mantém mudo? Aí a própria palavra, nós vamos encontrar isso lá no livro de Isaías, né? A palavra dizendo assim, ó: e como um cordeiro mudo rumo ao matadouro, assim ele permaneceu. Mudo, como um cordeiro vai mudo diante dos seus tosqueadores, ele permaneceu. Então, ele não poderia abrir a boca ali em sua defesa, porque não podemos esquecer de algo, e às vezes esquecemos, que nós precisamos olhar para Jesus naquele momento e não enxergarmos a pessoa de Jesus, mas enxergarmos a mim, a você, a nós naquele instante. O que teríamos para dizer em nossa defesa? Não teríamos nada para dizer em nossa defesa, porque naquele momento o julgamento não era exatamente o julgamento de Jesus e os judeus, de Jesus e Pilatos. Era o julgamento do homem com Deus. Naquele momento estávamos nós sendo julgados. Era Deus que naquele momento era o juiz de toda aquela situação. Então era necessário de que Jesus morresse em nosso lugar. Era necessário que se derramasse sangue inocente pela remissão dos pecados da humanidade. E não foi encontrado na terra alguém que pudesse fazer isso. Por isso Jesus assumiu esse papel. Então, isso que está acontecendo naquele momento ali. Então, por isso Jesus se manteve calado. Ele não tinha nada para dizer em sua defesa. Não esqueçamos de que a palavra diz que ele carregava sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre os seus ombros. Então, ele não podia, naquele momento, né, intervir a favor de si mesmo. Ele precisava se manter calado para que também, mais uma vez, as Escrituras se cumprissem. Aí então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Tudo isso era para nós sofrermos. Hoje, meus queridos, não queremos ouvir nenhuma palavra que venha nos contradizer, porque ficamos magoadinhos, ficamos feridos, e Jesus estava aqui sendo esbofeteado em nosso lugar, e ele se manteve calado. Hoje a gente diz alguma coisa a alguém, até mesmo para ajudar, e a pessoa se sente magoada. A pessoa diz: quem é você? Você é melhor do que eu em quê? Nós não somos melhores do que ninguém. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ajudar-nos uns aos outros. E Jesus Cristo buscou fazer isso o tempo inteiro. Jesus Cristo buscou ajudar os seus inimigos. O tempo inteiro ele deu o exemplo, e nós precisamos fazer o mesmo. Então, nesse momento, conduziram Jesus e, mais uma vez, ele é açoitado e ele é levado até a presença dos principais sacerdotes. O versículo 6 vai dizer assim, já do capítulo 19. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram:
crucifica-o, crucifica-o. E por que simplesmente não poderia ser uma morte qualquer? Porque simplesmente eles pediram para crucificar. Eles estavam fazendo se cumprir as Escrituras e nem sabiam, porque os profetas vão profetizar a respeito de que ele seria pendurado no madeiro. E eles estavam ali pedindo para crucificar Jesus, e eles nem sabiam que eles estavam contribuindo para que os projetos, os planos de Deus se cumprissem aqui. E nenhum de nós iremos frustrar os planos de Deus. Qualquer um de nós que quisermos fazer qualquer coisa, podemos até atrapalhar o bom andamento da obra do Senhor, mas não conseguiremos frustrar os planos de Deus, porque ninguém pode com o nosso Deus. Responderam-lhe, cadê? Crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos, tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Ele não se fez filho de Deus, ele é filho de Deus. E observem que depois disso, antes disso, Pilatos já não havia encontrado nele erro algum. Não havia encontrado nele falha alguma. E diz no versículo 8, que depois disto, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Imagine você souber que está acusando o inocente, que você está levando o inocente para a morte. Mas a grande questão é o quanto estamos dispostos a pagar um preço para não cometermos um erro. Quanto estamos dispostos a pagar um preço para não cometermos um erro? Nós vamos encontrar os discípulos, depois de serem presos, serem açoitados, e sendo soltos, pede-se para eles de que não falassem de Jesus para mais ninguém. E eles disseram se caberia a eles obedecer a Deus ou aos homens. É o que nós fazemos, é o que nós precisamos fazer, obedecermos a Deus ou aos homens. O quanto estamos dispostos a pagar um preço para obedecermos mais a Deus do que aos homens? O quanto estamos dispostos para contrariarmos a vontade de um amigo nosso, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente, de um ente querido, em prol de fazer com que a vontade de Deus seja soberana em nossas vidas? Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não, vou ler o 9. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus certamente teria que dizer para ele, eu sou dos céus. Mas Jesus não lhe disse, Jesus se mantém calado. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus, mais uma vez, ele é autêntico ali e fala aquilo que é necessário falar. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, ele está dizendo que aquelas pessoas que os sumos sacerdotes têm pecado maior do que o próprio Pilatos, porque a autoridade que fora dada a Pilatos foi dada por Deus. E os sumos sacerdotes que deveriam ser representantes de Deus aqui na terra, simplesmente estava sendo piores do que o próprio Pilatos. Então, Jesus, então, ele fala isso abertamente a Pilatos, sem nenhum receio do que poderia lhe acontecer, até mesmo porque ele já sabia o que haveria de acontecer. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Aí vem agora a chamada... esqueci a palavra, no meio do caminho eu vou lembrar, né?
eles estavam aqui, né, buscando de alguma maneira fazer com que Pilatos se sentisse intimidado, né? E Pilatos verdadeiramente se permitiu intimidar, mas isso era necessário que acontecesse para quê? Para que as escrituras, se Pilatos dissesse ali, ó, solta, mas aí certamente esse acontecido chegaria até César. E aí Pilatos estava com esse receio de que isso acontecesse e ele perdesse ali a sua posição, o seu posto. E quantas vezes algumas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, por causa da sua posição social, da sua posição dentro da igreja, né, termina não fazendo aquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus para não perder o seu posto. E Jesus Cristo não estava preocupado com isso, porque ele deixou o seu posto na glória, ele se humilhou para que a palavra de Deus se cumprisse em nossas vidas. A partir do versículo 17, vai falar a respeito da crucificação. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico quer dizer Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Observe, mais um ponto aqui. Onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Nos profetas vai falar de que Jesus ele foi achado entre os malfeitores. E lá estava a palavra mais uma vez se cumprindo. Jesus fora colocado entre os malfeitores, né? Então, nós podemos aí observar, né, de que nada iria impedir de que a palavra de Deus se cumprisse. Nada impediria de que a palavra de Deus se cumprisse. E aqui, mais uma vez, ela estava se cumprindo. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, ou em cima, no topo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E Pilatos foi questionado a respeito dessa escrita que ele colocou. Alguns disseram assim, ó: muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, e sim, que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ou seja, é isso que eu escrevi e não vou mudar. Observe que até no detalhe daquilo que havia sido escrito em cima ou acima da cruz, os sumos sacerdotes estavam preocupados. Ninguém iria tirar a autoridade de Jesus. Ninguém faria com que Jesus deixasse de ser rei. Se fora escrito que ele é ou era e continua sendo o rei dos judeus, não seriam os sumos sacerdotes naquele instante que iriam mudar isto. E observem aqui que muitas coisas aconteceram para que não chegasse até o final, que a morte de Jesus não acontecesse. Mas ao mesmo tempo de que Jesus buscou de todas as formas fazer com que a palavra se cumprisse. Observe que Jesus o tempo inteiro ele confrontou os sumos sacerdotes, porque eles estavam ali para serem referência. Podemos aí ter esses sumos sacerdotes, como que a palavra de Deus chama de falsos mestres, os falsos Cristo, que estavam ali enganando, e como tem muitos até hoje também enganando. Então eles estavam ali fazendo isto, né? E Jesus, né, ele buscou de todas as maneiras fazer com que a palavra viesse a se cumprir em suas vidas. Aí, a partir do verso 23, vai falar a respeito dos soldados que deitam sortes sobre as vestes de Jesus. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes.
para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Não havia costura na túnica, a túnica era perfeita. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. E aí, mais uma vez, este é um versículo ou uma passagem onde as escrituras sagradas estão se cumprindo, ou onde as profecias estão se cumprindo. E aí vai estar escrito aqui, ó, para se cumprir as escrituras. Não que aqueles soldados quisessem fazer cumprir as escrituras, porque estamos falando de soldados romanos que não conheciam a palavra de Deus. Mas isso aconteceu para que as escrituras lá atrás, que foram escritas lá atrás, se cumprissem. Repartiram entre si as minhas vestes, isso é o que está escrito lá nas profecias. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Da maneira que estava escrito nos profetas, também se cumpriu aqui. Podemos observar aqui, mais uma vez, as escrituras se cumprindo na pessoa de Jesus. E hoje, quem de nós tem tido este zelo de fazer com que as escrituras sagradas se cumpram em nossas vidas? Deixa eu buscar fazer com que a palavra de Deus se cumpra em minha vida. Às vezes acontece aleatoriamente, mas quem tem tido o zelo de buscar fazer com que isso se cumpra. Vamos para o próximo ponto, o 28. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Observe, mais um detalhe, mais uma vez. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Ele sabia tudo o que estava nos profetas e que falava a respeito dele. Então, ele estava buscando ali, de toda maneira, fazer com que a palavra se cumprisse plenamente na sua vida. Ele diz: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Observem que Jesus aqui, ele não deixou a obra pela metade. Quantas vezes nós começamos alguma coisa e largamos pela metade? Ah, tá difícil. Ah, ninguém quer me ajudar. Irmãos, se a obra do Senhor for fácil, a gente não faz. Por quê? Pela carne nós não fazemos. Ela tem que ser difícil justamente para que a gente busque em Deus a força para fazer. Observe, muitas vezes, quando nossa vida está muito tranquila, quando a conta bancária está boa, temos a garantia do emprego, a casa está bem, estamos com saúde, aí ninguém aparece nos cultos de oração. Por quê? Ah, eu vou buscar Deus para quê? Está tudo bem. E esquecemos que buscar a Deus não é só para pedir. Precisamos também buscar a Deus para agradecermos. E a gratidão é uma das coisas que mais agrada ao coração de Deus. A gratidão. Então, nós às vezes precisamos passar por algumas dificuldades. Observe que durante esse período nós estamos tendo mais cultos de oração do que o que era normal. Por quê? Porque estamos vivendo tempos difíceis. E com a nossa própria força física nós não conseguimos fazer. Então, buscamos em Deus isto aí. Mas não podemos deixar a obra pela metade. Começou, vai até o final. É aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar. O próprio Jesus vai dar um exemplo dizendo assim, vou dar um exemplo simples. Se um construtor, pretende fazer uma edificação, ele tem que sentar antes e ver o quanto que ele vai gastar, para que ele possa começar e terminar a obra. Para que ele não largue a obra pela metade e venha outras pessoas zombarem dele. Olha, começou e agora não pode terminar. E na obra de Deus não pode ser diferente. Se nós começamos, nós precisamos concluir a obra. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança, a partir do versículo 31.
Então, os judeus, para que no sábado, aí mais uma vez, né, a questão dos costumes judaicos, no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, ou seja, o próprio soldado que furou a Jesus, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, ou seja, ele ouviu antes a respeito do que Jesus tinha falado, e quando ele fura, também a palavra se cumpre, ele se faz se cumprir a palavra naquele momento, e diz que ele testemunha que seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E aí vem o ponto que mais uma vez chama a atenção, verso 36 e o 37. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nós podemos observar o tempo inteiro aqui a Escritura se cumprindo na vida de Jesus. E o verso 37. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Ou seja, o tempo inteiro, nesses acontecimentos, nós vemos a Escritura Sagrada se cumprindo. E agora, para nós finalizarmos, o sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, e assim tem muitos no dia de hoje que querem seguir a Jesus à distância, a palavra de Deus diz assim, ou melhor, o próprio Jesus diz assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então sejamos zelosos com a nossa crença. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Aí vem o ponto aqui que nos chama a atenção. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Observe que Jesus, ele não adquiriu nenhum bem aqui nesta terra. E eles não poderiam sair por aí caminhando com o corpo de Jesus, por causa de toda a tradição. Eles iriam contaminar as pessoas estavam ali se preparando para a Páscoa, vou levantar bem aqui para vocês verem, se purificando, né, para a Páscoa, se é que tinha como eles fazerem isso, se purificar. E diz que ali mesmo, ali próximo, tinha um sepulcro novo, onde ninguém outrora ainda havia sido sepultado, não havia sido colocado ainda nenhum corpo. Estamos falando aqui de exclusividade. Jesus, ele é exclusivo, tudo para ele foi exclusivo. Ninguém fez o que Jesus fez, ninguém faz o que Jesus faz, né? E tudo para ele foi diferente. Jesus, ele veio ao mundo de forma diferente
ele procedeu diferente, ele escolheu coisas diferentes, desde o seu nascimento, a sua trajetória, a sua morte. Por exemplo, ele morreu na cruz, mas tinha mais 12 com ele lá, mas ele morreu sem ter pecado, né? Ele diz: quem poderá, pois, me acusar de pecado? Ele próprio vai dizer isso, porque nele não havia pecado, mas como diz a própria palavra, aquele que não conheceu o pecado, que é Deus, o fez pecado por nós, fez de Jesus o próprio pecado por cada um de nós. E o último versículo: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Observem que eles colocam ali por uma questão de tradição deles, só pelo fato de estar perto e por causa das tradições, por causa da preparação dos judeus, mas eles não conseguem atentar de que eles estavam ali fazendo algo diferente. Não havia ainda contaminação nos sepulcros. E observe que para os judeus, né, sepulcro era lugar de maldição. Nós vamos encontrar lá a passagem daquele homem com muitos demônios, que ele se escondia em um sepulcro. Então aquilo para os judeus não era uma coisa boa. E Jesus ali, embora estivesse eles fazendo por causa das suas tradições, eles estavam ali colocando o corpo de Jesus num local onde não havia mancha, onde não havia mácula, um local onde nenhum outro corpo ainda havia passado. E ali, mais uma vez, né, a palavra de Deus se cumpre. Nenhuma contaminação veio sobre a pessoa de Jesus. Para quê? Finalizando, para que se cumprisse as Escrituras. Então, que nós possamos, cada um de nós, entendermos de que, se Jesus veio a este mundo, e a palavra de Deus diz que ele buscou cumprir as Escrituras na sua vida, e que em tudo ele nos deu exemplo, ou seja, ele fez para que sirva de exemplo para nós, que cada um de nós possamos entender de que a palavra de Deus não é simplesmente para aprender. A palavra de Deus é para ser aprendida e ser colocada em prática. E possamos falar como o salmista Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que cada um de nós possamos compreender e possamos buscar colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido, não só hoje, mas nos tempos passados, e ainda aprenderemos enquanto o Senhor nos permitir vivermos neste mundo. Que possamos viver para Ele hoje e sempre. Amém, irmãos? Neste momento, eu passo a palavra ao responsável por dar continuidade ao encerramento do trabalho nesta noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Damos graças a Deus aí, Robson, pela sua vida aí, pela palavra, pela mensagem que você trouxe aí nessa noite. Damos graças a Deus aí pela vida de cada irmão também que está participando aí, juntamente do culto. Que essa palavra a gente vem aplicada nas nossas vidas. A gente sabe muito bem da nossa dificuldade, do nosso eu, e que muitas das vezes fazemos a vontade da carne, mas devemos buscar mesmo sempre estar revestido do Espírito para fazer sempre a vontade de Deus, que prevaleça sempre a vontade de Deus. No início a gente começou com Wagner louvando, aí eu peço para a irmã Crispina louvar e Wagner encerrar aí assim, então o culto. Amém? Um minutinho só, eu gostaria de estar orando, né, pelos nossos. Hoje não teve culto de oração, mas aproveitar aqui que estamos reunidos para estar orando pelo irmão Sérgio, que está internado ainda, está se melhorando. Não sei se o que aconteceu, disseram que ia tirar o oxigênio para ver como se ele já ia conseguir respirar sozinho. Tomara que ele tenha conseguido, o corpo dele tenha respondido bem. O irmão ido, que ele possa acordar, que ele possa despertar para a glória de Deus, né? Viemos estar orando por eles dois para que Jesus possa estar restituindo a saúde deles. Peço a irmã Denise possa estar orando. A irmã Denise nos ouve? Sim, eu estou aqui. Amém. Pode estar orando pela vida de Sérgio, pela vida do irmão Ido. Oro sim. Amém. Glória a Deus.
Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti, ó Deus, elevo minha voz nesse momento para estar intercedendo, Senhor, pela vida de Sérgio, pela vida do irmão Iedo, que o Senhor continue, Senhor, fazendo um milagre, Deus, na vida daqueles dois, nossos irmãos, Deus, que estão acometidos dessa doença, Senhor. Mas o Senhor está cuidando deles. O Senhor está com as suas mãos santas e poderosas, guardando e protegendo, livrando. Tenho certeza, Pai, que o Senhor vai nos trazer eles dois, em nome de Jesus. Deus continua, Deus, no controle, Pai, restaurando cada célula daqueles dois corpos, Senhor. Da cabeça do irmão Iedo, Deus, restaura, Senhor, restaura todos os membros do corpo dele, Senhor, que todos possam reagir, Senhor, devido à terapia que ele vai fazer, Senhor, a reabilitação, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te suplico que tudo corra bem, que a gente possa estar, Senhor, assim, nos regozijando, fazendo um culto de gratidão a Ti, ó Deus, com muito louvor e adoração, ó Pai. Porque é a Ti, Senhor, que nós devemos agradecer todos os dias pela vida do irmão Iedo, Senhor, que está sendo um milagre o que está acontecendo na vida do irmão Iedo. E a gente tem certeza, ó Deus, que o Senhor esteve no controle da vida do irmão Iedo, da vida do irmão Sérgio, o tempo inteiro, Senhor. Isso é motivo da gente de buscar mais a cada dia, de não entregar nossas vidas a Ti, ó Deus, e contemplar vidas que estão assim, sendo restaurada, Pai, devido a tantas orações que a gente estamos fazendo. Continua no controle, Pai. Abençoa, Pai, que seja logo a volta deles para casa, em nome de Jesus, Pai. Venha abençoar a saúde deles, em todos os órgãos do corpo dele, que há necessidade do Senhor tocar, ó Pai, que o Senhor toque, restaure, Pai, para a glória do Teu santo nome, que a gente possa, Senhor, ouvir da boca do irmão Sérgio, da boca do irmão Iedo, um testemunho, Senhor, que vai curar, salvar muitas pessoas, eu creio. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar orando pela vida deles dois e dos demais, ó Deus, que estão naquela lista também de pedido de oração, ó Pai. Todas as pessoas enfermas, todas as pessoas que estão doentes nesse momento, que o Senhor Deus esteja cuidando com as tuas santas mãos, ó Deus. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós estamos orando e te buscando, te pedindo todos os dias, Senhor, durante o dia, durante a noite, esse milagre que vem a acontecer na vida, Pai, dos enfermos, em especial esta noite na vida do irmão Sérgio, na vida do irmão Iedo. Eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Solta. Crispinada? Crispina? Amém, irmão. Tem oportunidade. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
pois tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me falta. A vitória, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Wagner. Glória a Deus, amém. Deus continue abençoando a irmã. Glória a aí, Deus. que a irmã continue louvando. Em nome de Deus. Cantar aqui um clássico. Para quem já tem 30 anos de evangelho, conhece. Jesus provou seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. E Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim. E tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor, a fim desse amor compartilhar. E Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só,
Estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. E Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. O Senhor Jesus nunca vai nos deixar, amém? Glória. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado a todos aí pela participação nessa noite. Que Deus continue abençoando. E até amanhã no culto dominical. Amém. Amém. Deus continue abençoando. Amém. Amém.